Sejam bem-vindos. E hoje o tema de hoje é como fazer boas escolhas. Vocês já pensaram nisso? Como fazer boas escolhas? A gente passa durante toda a vida fazendo escolhas e por muitas vezes essas escolhas nem sempre são boas e que vai ter um resultado não muito bom. Então eu quero colocar mais ou menos uma base para vocês, como se fosse uma regrinha assim, para que vocês tenham mais ou menos o discernimento, uma base de como eu devo fazer as minhas escolhas e como saber se elas são boas ou se elas são ruins. Por quê? Porque grande parte daquilo que nós somos hoje foram escolhas feitas no nosso passado, sejam escolhas conscientes ou inconscientes, isso não tem como a gente saber. Mas, mesmo sendo assim, consciente ou inconsciente, nós fizemos escolhas. E por isso a gente e tem as escolhas, tem até aquelas coisas que acontecem conosco que a gente não teve o poder de escolha. Realmente a gente não escolheu, aconteceu na vida e tal, mas é uma porcentagem muito mínima que acontece conosco. Grande parte das nossas escolhas, grande parte daquilo que nós somos hoje, o resultado hoje é aquilo que foi escolhido no nosso passado. E Deus, ele nos dá o poder de escolha todos os dias. E eu vou contar para vocês rapidamente a história de Eva e a história de Adão, que é uma história que todo mundo já conhece. Mas aí a gente vê o quão nós temos o poder dessa escolha que foi dada por Deus para nós. Deus colocou Eva e Adão, os únicos seres humanos da terra, num lugar maravilhoso, num lugar lindo, num jardim. Olha, gente, não faltava nada para eles, absolutamente nada. Tudo o que eles precisavam tinha naquele lugar. Tudo. Eles se amavam. Tinha Deus todos os dias falando com eles. Já pensou? Deus falando todos os dias assim com você? Eles tinham os animais, eles tinham o trabalho para fazer, eles tinham tudo. Não precisava de nada. Teve um dia que Deus falou assim, olha, chamou os dois e falou assim, olha, vocês podem usufruir de tudo que existe aqui, tudo, absolutamente tudo vocês podem usufruir, comer, viver. A única coisa que eu peço para vocês é que, sabe aquela árvore que está ali no meio do jardim? Então, aquela árvore, eu quero que vocês não encostem nela, não comam do fruto dela, nem cheguem perto dela, ok? Tá bom. Passaram-se um tempo, não sei, expressaram tanto de tempo, mas eles optaram em comer daquele fruto. Deus deu para eles duas opções. Vocês têm tudo na vida de vocês, vocês têm absolutamente tudo, vocês não precisam de mais nada e vocês podem usufruir de tudo isso com os filhos de vocês, com tudo aquilo que vocês vão ter, ou vocês me desobedecem e comem do fruto daquela árvore que eu falei para vocês não comerem. E o que eles fizeram? Todos nós já sabemos. Eles foram lá, eles pegaram do fruto e comeram do fruto. E depois colocaram um na culpa no outro, enfim. Não é isso que nós vamos falar. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, isso acontece conosco todos os dias, infelizmente. Muitas pessoas até têm tudo na vida, têm absolutamente tudo, não precisam de mais nada, mas faz escolhas erradas todos os dias. Nós temos este poder de escolha da mesma maneira que Deus deu este poder para Adão e para Eva, Deus dá este poder para nós todos os dias. E é claro que com essa decisão, com essa escolha que o casal fez, eles trouxeram para si resultados que não eram bons também. Um dos resultados é que eles deixaram de viver da melhor maneira que eles poderiam viver. Eles falaram, é como se eles tivessem falado assim, olha, eu não quero mais essas coisas boas, eu não quero mais viver do bom e do melhor, eu não quero ter essa esposa linda e maravilhosa, eu não quero ter esse marido lindo e maravilhoso que me ama, eu não quero ter tudo aquilo que eu tenho, não, isso daí eu já tô de saco cheio, eu não quero isso não.
É a mesma coisa que eles falassem dessa maneira. E por isso eles deixaram de desfrutar daquilo que era bom, daquilo que era maravilhoso. Uma outra situação também que aconteceu é que eles trouxeram maldição para eles e para toda a descendência deles. Nós partimos de quem? Nós somos descendentes de quem? De Eva e de Adão, né? Foram os primeiros habitantes da terra. E por isso eles trouxeram, não só para eles, mas eles trouxeram também para toda uma descendência maldições que perduram até hoje. Então, grande parte daquilo que a gente sofre veio realmente por causa da desobediência. E o que isso tem a ver conosco hoje? Tem a ver que se você não fizer escolhas corretas, escolhas certas, você também traz maldição, você também traz prejuízo para as pessoas que estão ao teu redor. Uma outra coisa também que fez com que essas escolhas afetassem completamente a vida de Adão e de Eva foi que o homem se afastou de Deus. O homem era assim com Deus e por causa dessa desobediência, dessa escolha errada, eles se afastaram a ponto de quando Deus chegou até eles e falou assim, cadê vocês? Lá no jardim onde eles estavam. É claro que Deus já sabia o que tinha acontecido, né? Eles falaram, eu me escondi porque eu estava nu. Antes não tinha isso, não tinha maldade, não tinha essa impureza no coração deles. Eles não pensavam nisso. A vida deles era em liberdade. Mas, porque eles tiveram uma escolha ruim, eles se afastaram de Deus. Eles fizeram com que a presença de Deus não fosse tão como era anteriormente a escolha deles. Então, isso é muito sério e é algo que a gente também vive. Eu quis ilustrar essa passagem com a vida de Eva e com a vida de Abraão, mas, gente, são situações que a gente vive todos os dias. São coisas normais pra gente. Quantas e quantas vezes a gente não traz um resultado ruim para nossa casa e para nossa família de uma escolha que a gente fez? Quantas vezes a gente não vive situações, vive maldições, vive assim resultados horríveis porque nós nos afastamos de Deus? Quantas e quantas vezes a gente não tem perdido muito tempo em viver o melhor da terra, em ter uma família abençoada, em ter um casamento abençoado, por falta deste poder realmente de escolha. Então, e sabe o que acontece muitas vezes? Porque geralmente as nossas escolhas elas acabam sendo erradas porque nós somos imediatistas. Nós queremos o resultado na hora, a gente quer ver a coisa na hora, sabe assim? A gente não pensa a longo prazo, a gente não pensa que aquilo que eu vou fazer hoje pode ter um resultado daqui a um ano, pode ter um resultado daqui a um mês, uma semana, não. Nós somos imediatistas, as coisas têm que ser assim, ó. Eu pensei, já tem que acontecer. Eu pensei, já tem que fazer. Isso muitas vezes nos leva a tomar decisões erradas. A gente escuta muitas pessoas falando assim, vive o agora, não pensa no amanhã não. Vive tudo que você tem para viver hoje, não fica pensando no que vai acontecer amanhã. É claro que a gente tem que viver hoje, o hoje, da melhor maneira possível, viver intensamente, mas você também tem que pensar naquilo e na consequência que vai resultar o teu viver. Uma outra coisa também que pode ser porque as escolhas elas são feitas erradas, é porque muitas vezes as pessoas elas têm sede de poder. Sabe quando você quer mostrar para alguém que você tem, sabe quando você quer viver na aparência? E eu quero mostrar poder, eu quero mostrar ganância. Sabe quando você tem sede de ganância, sede de poder mesmo? E você muitas vezes age errado por isso? Sabe quando você compra alguma coisa porque todo mundo tem e você não tem nem condições de comprar, mas você vai lá, faz em 1000 vezes e depois se lasca. Por quê? Porque você quer mostrar, porque você quer viver uma aparência, porque você
sabe, tem atitudes de que hoje você pensa, eu também quero ter, eu também não posso ficar por baixo. Esse poder de gana, esse poder essa sede de poder, muitas vezes é você querer ser melhor e maior do que as outras pessoas. Quando há um fator de tomar decisões erradas é porque só você acha que só você está certo. Só você tem razão. Só você tem razão, só você que sabe, só você que está certo. A forma que você fala é a correta, a forma que você faz sempre é a certa. Ninguém tá certo. Ninguém, só você está certo. E por esse motivo, muitas vezes você toma decisões completamente erradas. E por que não ouvir a opinião das pessoas que te amam, pelo menos, né? Não, porque só eu sei, porque só eu tenho razão e vai ser assim, pronto. E vai ser assim. E a gente vê isso em relacionamentos, né? Relacionamentos que um não quer dar o braço a torcer para o outro e fala, não, vai ser assim, pronto. E se quiser, vai cada um para o seu lado. E os dois se amam. Mas por quê? Porque esse tipo de atitude, esse tipo de escolha de ser assim, acaba afetando um casamento de pessoas que se amam, mas porque quer agir assim, mas porque aí acontece toda essa situação e o resultado que você tem não é bom, não vai ser um resultado bom. Então eu quero hoje te passar como se fosse uma regrinha, sabe? Mais ou menos uma regrinha, só para você ter mais ou menos a noção, uma base, para você começar a ter escolhas certas. Se você pegar essa regrinha e aplicar quando você estiver em dúvida, sabe quando você não sabe que caminho tomar? Sabe quando você precisa tomar uma decisão e você não sabe o que fazer? Eu preciso escolher. Me foi dada essa oportunidade. Você não sabe, você está meio perdido. Eu não sei o que fazer, eu estou assim meio perdida. Eu vou te dar aqui como se fosse uma regrinha. Se você aplicar essa regrinha, eu tenho certeza que você já vai ter andado assim cerca de 80% de tudo aquilo que você precisa decidir na sua vida, tá bom? Então anota aí essa regrinha, porque vai ser muito útil para você tomar decisões certas, mais corretas. Uma dessas regrinhas é que você precisa, em primeiro lugar, não se deixar levar pelas emoções. As emoções. Sabe, quando você tá nervoso, você fala mesmo, você não quer nem saber. Quando você tá brigando, eu lá quero pensar naquilo que vai acontecer depois. Eu quero mesmo falar. Eu quero mesmo me expor, eu tenho que falar mesmo. Sabe, quando você é conduzido pela tua emoção, pela aquela coisa do momento. Paixão a gente vê que é assim. A pessoa, o casal que está apaixonado, eles fazem coisas assim que você olha e fala, meu Deus do céu. E aí o que acontece? Você vai ver as consequências depois. Então não haja de acordo com as suas emoções do momento. Você está nervoso, você está lá num grau, você está na adrenalina. Por isso que muitas vezes a gente escuta as pessoas falando, olha, respira. Respira, por quê? Porque respirando você leva oxigênio para o teu cérebro e assim você vai começar a pensar, você vai começar a raciocinar, não pelas tuas emoções, não pelo momento ali, não pelo nervosismo, não pela paixão, não pela adrenalina, mas você vai começar a pensar verdadeiramente o que realmente deve ser feito. Então, uma das regrinhas para você começar a levar para a tua vida não haja na tua emoção. Não haja quando você estiver fervendo, não haja. Deixa para conversar depois. Mas você não quer conversar comigo? Deixa para conversar depois. Porque as palavras que são faladas na hora do nervosismo, elas não voltam atrás não, viu? Elas ficam lá. As palavras não tem como voltar atrás. As atitudes que você toma no nervosismo, na flor da paixão, na adrenalina, não volta atrás não. Você vai colher o resultado disso. A primeira regra, não haja nas tuas emoções. A segunda regra é, tenha clareza do teu objetivo. Quando a gente não tem clareza daquilo que a gente quer,
Quando a gente não tem clareza do nosso objetivo, a gente perde o foco. Um exemplo assim, você tem o objetivo de ir para os Estados Unidos, um exemplo. Você quer ir para os Estados Unidos, então você está no Brasil e você precisa ir para os Estados Unidos, esse é o teu foco, chegar aos Estados Unidos. Então você vai começar a pesquisar, você vai começar a estudar a forma, o caminho, o jeito, a maneira que você vai chegar lá nos Estados Unidos. Então, você vai estudar todas as formas. E o caminho para entrar nos Estados Unidos é um caminho reto, né? Vamos dizer assim, um exemplo, tá? O caminho para você sair do Brasil e chegar lá nos Estados Unidos é um caminho reto. Só que vão acontecer algumas situações na tua vida, propostas, oportunidades, desafios, que ao invés de você seguir firme nesse foco, estas propostas, esses desafios, pessoas vão tentar fazer com que você vire e comece a andar fora do teu foco, que é reto. Aí você vai virar, você pode até chegar futuramente lá no teu foco, porque aí você tá assim, você vai virar, você vai voltar e você vai seguir em frente. Só que essa viradinha que você tomou aqui, que não precisava, isso trouxe tristeza, isso aconteceram nessa caminhada dessa viradinha, aconteceram fatos assim horríveis que não precisavam ter acontecido. Você viveu situações que não precisava ter vivido. Por quê? Porque você não teve o foco. O teu foco é chegar lá reto nos Estados Unidos. Para que você vai aqui do lado? Para que você vai tomar esse caminho, esse atalho? Para sofrer mais? Para chorar mais? Não precisa. Sabe por quê? Você acaba perdendo o foco, porque você não tem clareza do que você quer. Então, se eu estou num lugar e eu não tenho clareza de onde eu quero chegar, qualquer lugar para mim é válido. Eu vou para cá, eu vou para lá, e todas as propostas que eu recebo, eu acabo aceitando. E isso, todas as propostas fazem o quê? Me desviam do meu foco. Então, pense o seguinte, coloca num papel, sabe? Tenha uma decisão hoje, e o meu foco é esse. Eu quero isso, eu quero viver isso, eu quero conquistar isso, eu quero chegar nesse lugar. Todas as propostas que acontecerem no meio do caminho até você chegar ao teu propósito, ao teu objetivo, se estas propostas se elas não te tirarem do foco, pode ir, vai embora. E eu tenho certeza que muitas pessoas, elas têm dúvida, né? Eu vou para esse emprego ou não? Eu faço isso ou não? Eu aceito aquela proposta ou não? Então, pense o seguinte, esse emprego vai me tirar do meu caminho, do meu curso para eu chegar realmente lá onde eu quero? Se for me tirar, então já não é uma coisa boa. Então eu tenho que continuar o meu foco. Se aparecer uma proposta que essa proposta vai me levar e vai me ajudar a chegar no meu foco, perfeito, perfeito. Tá vendo como essa é a segunda regrinha que faz com que você tome decisões acertadas? E uma outra regrinha é verificar sempre quais são os resultados das suas escolhas. Eu sempre costumo falar o seguinte, quando uma pessoa me pergunta esse tipo de situação, eu falo assim, pega um papel e coloca lá no papel. Uma lista você faz das vantagens e a outra lista das desvantagens. Isso vai te dar mais clareza para você entender, na verdade, o que está acontecendo. Então você coloca lá, vai ter um monte de vantagem. Vantagem deu umas 10 vantagens. E desvantagens deu umas 2 desvantagens. Então dá. Então essa escolha é boa. Entenderam? E agora, se você pode ser ao contrário também, nossa, só tem 2 vantagens e tem 15 desvantagens. Então esse já não é uma boa opção, essa já não é uma boa escolha. Então todas as vezes que você for, tá bom? Então, como fazer boas escolhas? Coloque estas 3 regrinhas em prática e você vai ver que você vai conseguir, pelo menos, viver melhor a partir disso, ter melhores escolhas, ter melhores relacionamentos, enfim, tudo aquilo que você optar.